Olá, bom dia. Aqui é Vivi Siqueira e hoje nós estamos no terceiro episódio do Ego, amigo ou inimigo. E hoje eu quero falar com vocês uma continuação do assunto de ontem, da tríade do ego das mentes egóicas, que vai falar sobre os mecanismos de defesa do ego e os amortecedores. Então, próximo áudio nós vamos falar só sobre o mecanismo de defesa e hoje nós vamos falar sobre os amortecedores, mas eu vou explicar qual a diferença entre eles. Eu quero dizer a você que toda vez que você gera um pensamento, desculpa, quando você gera esse pensamento, você gera um sentimento. E como a gente já tinha falado no outro áudio, você vai ter uma reação a partir da leitura que você faz. E essa leitura quem faz é o seu ego, seu guardião. Ele não tem como proposta machucar você, ofender você. Ele só tem como proposta defender você. É como se ele fosse os leucócitos do seu corpo, pronto para tirar qualquer bactéria e infecção, para não te causar dor, né? Então essa defesa pela dor, ao longo dos anos ela pode se tornar muito forte, como se fosse uma armadura. Inclusive tem um livro que eu sempre peço a leitura que chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura, que fala sobre o ego e ele fala exatamente sobre isso, que quanto mais forte a armadura, mais frágil o ser que a habita. E o grau de importância que nós temos perante a vida de ir, ao longo do tempo, desfazendo dessa armadura para que a gente possa ter as sensações necessárias, né? Eu comparo o ego como um carro que te transporta para os lugares mais maravilhosos possíveis. Porém, quando você chega, se você não descer do carro e não sentir o vento no rosto e não tiver a sensação de estar ali presente naquele momento, sentir o sol, sentir a chuva, nada vai ter adiantado você chegar até aquele lugar maravilhoso, né? Você pode subir a montanha de carro, mas quando chegar lá, se você não descer do carro e não for olhar todo o céu e ter contato com a natureza, talvez isso não te dê sensação nenhuma. Então, viver com o ego muito forte, preso a você, como um guardião incansável, ele tira de você a oportunidade de viver os sentimentos, as sensações, vivenciar o momento presente. Então, a cura para o ego é a vivência do momento presente, né? É você estar se observando, mas a gente vai falar sobre isso também no último áudio, que vai falar sobre como fazer as pazes com o nosso ego. Então, hoje, falando dos amortecedores do mecanismo de defesa, lembre-se da seguinte coisa. Os amortecedores são coisas que a gente utiliza para amortecer a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa sensação de dor, né? Ou os nossos pensamentos, os nossos castigos e críticas internas. E isso os amortecedores. E aí você tem um mecanismo de defesa para esses amortecedores. Então, quando você os utiliza, você usa inclusive uma desculpa para utilizá-los, ok? Então, é como se você desdasse você mesmo para não sentir o que está lá dentro latente. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que engordou bastante e fala assim: eu engordei porque eu tô com um problema de tireoide grandíssimo e aí é por isso que eu engordei bastante. Na verdade, a tireoide pode inchar sim alguns quilos, mas ela engordou bastante porque ela come. Eu não vou emagrecer de jeito nenhum porque eu tenho um problema de tireoide. Não, você não vai emagrecer porque você não está fazendo nada para emagrecer a tireoide. Se você fizer exercício, fazer a dieta alimentar correta, você consegue emagrecer tranquilamente. Então, é as desculpas que você cria, inclusive, para os amortecedores. E quais são esses amortecedores? A gula é um deles. O comer demais em excesso é um deles. Um outro amortecedor, que são os compulsórios que nós chamamos, é a bebida, o gasto, né? Gasto excessivo, gasto financeiro, descontrole financeiro, jogos, drogas, sedativos. Ter que utilizar sedativo, remédio para tudo, né? Então, isso são amortecedores do ego. A mentira é um amortecedor do ego. A ira, a raiva é um amortecedor do ego. A inveja é um amortecedor do ego. A autoinveja é um amortecedor do ego. A vaidade, o orgulho é um amortecedor do ego. A soberba, mesquinhez. E eu vou dizer também que o contrário, a preguiça, a procrastinação, o contrário também é amortecedor do ego. Às vezes a pessoa não come nada, ela passa o dia inteiro sem comer, é um amortecedor do ego.
Então, o amortecedor pode ser um equilíbrio para cima ou para baixo, na anulação ou no excesso, né? A pessoa não gastar com nada, ter mania de guardar dinheiro sempre, também é um amortecedor do ego. O amortecedor, ele tem como função tornar você confortável e seguro ou te recompensar pelo sofrimento que você atura, como se você fosse recompensado. Então, tem que ficar de olho nesses amortecedores. E daí tem os mecanismos de defesa, que é as ideias geradas a partir daquilo para defender você daquilo que você mesmo cria. É como se houvessem duas barreiras para você alcançar o seu estado original, vamos dizer assim. Então, eu te convido hoje a pensar se você tem usado os amortecedores, como você tem os utilizado e como anda a sua vida, né? Você tem precisado dos amortecedores? A busca pela sua essência, ela está intrinsecamente ligada à retirada dos amortecedores e a entender onde a sua dor é latente, né? Quais amortecedores você está precisando usar para sobreviver? E é ali que você encontra a sua cura. E praticando a observação que eu sempre falo, a observação do ego, é a forma que a gente tem mais fácil de chegar nesse conceito. Amanhã nós falaremos melhor sobre os mecanismos de defesa do ego, mas hoje eu já vou deixar uma meditação para que você faça sobre o ego, né? E uma canção para você refletir a respeito do seu ego, tá bom? Um beijo grande, que Deus abençoe a sua jornada e que você possa cada vez estar mais lúcido perante a vida, as suas vivências, experiências e o que você quer vivenciar. Que Deus possibilite que você lide bem com as adversidades, que aprenda com elas, que aprenda a dizer não quando necessário, que aprenda a observar e silenciar quando necessário, que tenha a sabedoria necessária para discernir a hora de agir e a hora de silenciar. Beijo grande e até amanhã. Fique com Deus.